Olá, condôminos do condomínio Barra Viva 2, sejam todos muito bem-vindos a esta Assembleia Online, uma das primeiras que nós estamos fazendo no condomínio de vocês e, obviamente, é com muita honra e com muito prazer que estamos aqui para assessorá-los também neste momento de muita turbulência, um momento de cuidados e zelos que estamos tendo por conta de toda essa pandemia, mas não é por isso que nós vamos deixar de atendê-los em meio a tudo isso que tem acontecido. E em discussão com o corpo diretivo, nós tivemos algumas apurações ou alguns desejos que serão deliberados nessa assembleia. Tá? Meu nome é Bruno Costa, eu sou o gerente de relacionamento que atende os senhores na habitacional e nós vamos então seguir com esse material de apoio virtual, através desse vídeo, através desta apresentação, para que os senhores tenham condições de promover toda a análise técnica e pontual de tudo aquilo que será deliberado através desse ambiente. Então, ao decorrer desta apresentação, obviamente, nós vamos trazer alguns esclarecimentos de cada um dos itens que já foram expedidos através do edital de convocação e, ao término, nós teremos também um outro processo de agenda que os senhores terão condições de pontuar algumas questões, como sugestões, críticas, questionamentos, dentro do próprio ambiente de assembleia, no momento oportuno, para que nós tenhamos condições também de assessorá-los neste processo, tá? Então, falando propriamente dito, com relação ao material, eu vou espelhar minha tela aqui agora para que nós tenhamos condições de dividir com vocês todo o apoio que está sendo feito em relação a esta assembleia virtual. Então, acredito eu que vocês já tenham condições de visualizar o material. Nós estamos falando de uma assembleia extraordinária, datada para o dia 17 de julho de 2020, onde nós teremos a seguinte ordem do dia. Eleição de presidente de mesa, análise e deliberação quanto à destinação do uso das vagas de portadores de necessidades especiais, análise e deliberação quanto à contratação de arquiteto para a elaboração de projeto ou estudo que vise a melhora e ou ampliação do espaço destinado à guarda de bicicletas. Item 4, análise e deliberação quanto aos investimentos pretendidos na área da churrasqueira, bem como respectiva verba e rateio. Tá? A saber, item A, toldo, e item B, geladeira com freezer. Dentro desse processo, é muito importante, de antemão, que nós tenhamos condições de promover para os senhores o passo a passo de como vai ser feito o acesso e inscrição de cada um dos senhores dentro do ambiente da Assembleia Online. Tá? Antes de mais nada, é importante que os senhores tenham condições de acessar o nosso site, clicando no seu provedor em www.habitacional.com.br e, consequentemente, proceder o seu login e senha para que vocês tenham acesso ao ambiente da própria torre. Caso os senhores não tenham ainda um cadastro efetivado, basta clicar em cadastrar e proceder o preenchimento do formulário. Tá? Caso vocês tenham já um cadastro efetivado, mas não lembre a senha ou o login, basta clicar em lembrar senha e registrar o seu e-mail que inicialmente já havia sido promovido no cadastro inicial. E aí você receberá um lembrete do seu login e senha para promover o acesso, ok? É muito importante que todos validem esse processo. Aqueles que, porventura, não tenham condições de promover o acesso por motivo particular, é importante que nos comunique para que a gente possa gerar um login e senha provisório de forma automática e direcioná-los através de um e-mail específico. Então, esse processo de comunicação tem que ocorrer através dos próprios condôminos para que a gente tenha condições de assessorá-los e que vocês não percam essa evolução, esse processo de assembleia digital. É importante a participação de todos os senhores nessa condução dos trabalhos. Feito isso, vocês serão direcionados para o próprio ambiente do condomínio Barra Viva 2, Torre Felicidade, e terão duas opções. A primeira delas é clicar ali no campo de busca e colocar a seguinte frase: Assembleia Online. Feito isso, você será direcionado automaticamente para um ícone que vocês vão clicar e já vão entrar no ambiente da própria Assembleia, que já foi designada para o condomínio de vocês. Uma segunda opção, ou um segundo processo, seria clicar em Meu Condomínio
e automaticamente seriam direcionados também para o ambiente onde poderão clicar em Assembleia Online. Então, o recurso é válido para desktop, notebook ou computador de todo gênero, para que vocês possam fazer esse acesso. Tá? Feito isso, vocês terão a visualização já do ambiente criado da Assembleia datada para o dia 17. Basta clicar em inscrever. Clicando em inscrever, você será direcionado para uma outra página, onde terão aí a avaliação do termo de participação da reunião. Clicando em concordo com os termos, naturalmente ou consequentemente, será liberado o botão de inscrever, que é onde você deve clicar para registrar o seu login e o seu IP vinculado à sua unidade privativa. Uma vez inscrito, você terá esse ambiente para visualização. Iniciando pela ordem do dia, onde todos os itens que já foram pontuados como pauta do edital farão parte integrante também desse ambiente. Tá? A participação também deverá acontecer ao decorrer do processo de interação desta Assembleia. Tá? Para o conteúdo dos senhores, será destinado os dias 15 e 16 para que vocês tenham condições de clicar em interagir e fazer qualquer tipo de abordagem, seja questionamento, dúvidas, críticas, sugestões, tudo aquilo que estiver atrelado a cada um dos itens. É muito importante, na verdade é imprescindível que todas as comunicações que forem feitas através do botão de interagir no momento oportuno sejam validadas somente no item que há a dúvida, crítica, sugestão ou qualquer tipo de argumento. Então, se a sua dúvida está relacionada à eleição de presidente, basta clicar na função interagir e validar esse processo, validar o seu registro, para que, consequentemente, tenhamos condições de respondê-lo. Tá? O mesmo segue o mesmo rigor para as demais pautas da ordem do dia. Então, se sua dúvida é sobre vaga de PNE, você vai interagir somente nesse botão, somente nesse campo do edital, para que a gente tenha condições de centralizar os assuntos, cada um com a sua ordem do dia, e para que todos os senhores tenham condições de receber a devida resposta no momento também oportuno. Logo na sequência, passado todo esse processo, no próprio dia 17, das 9 às 21 horas, serão registrados todas as votações. Tá? A votação vai acontecer justamente quando este botão de votação, hoje não aberta, estiver liberado para cada um dos itens e, naturalmente, depois de todos os esclarecimentos prestados. Então, uma vez votado, o registro está feito, a cada unidade caberá apenas um voto, por mais que haja mais de um login, isso tudo vai ser triado, isso tudo vai ser validado internamente pela nossa auditoria, e aí, somente após todo esse processo de validação das votações, é que será divulgado o resultado de toda a deliberação aqui feita no ambiente de assembleia. Esse resultado também será divulgado no site, também será disponibilizado no mobile, através do aplicativo que vocês podem baixar, entrando no seu provedor de download e fazendo o download, obviamente, do aplicativo da Habitacional, onde também terão a visualização deste mesmo ambiente, desse mesmo espaço, clicando em Assembleia Online. Então, dando início aqui à nossa ordem do dia, estamos falando precisamente do item 1, eleição de presidente de mesa. Esse item nada mais é do que uma proforma legal, então nós precisamos realmente compor a mesa, por mais que seja uma assembleia virtual, é natural que tenhamos que registrar esse material, registrar essa ata, que é um documento formal e legal do próprio condomínio. Então, será aberto o tema para manifesto dos candidatos interessados, devendo haver votação caso haja um manifesto de mais de um candidato, os quais terão que atender às seguintes prerrogativas. É importante que todos se atentem às prerrogativas que aqui serão destacadas, para que ninguém se perca nesse processo. Tá? Primeira delas, o condômino deve ser proprietário da unidade. A segunda, preferencialmente residente. Tá? Por que disso? Porque nós vamos, como eu disse, trabalhar uma ata, elaborar um material formal, um documento formal do condomínio, e a celeridade nesse processo possui um compromisso não só com os condôminos, mas um compromisso legal. Então, a ideia é que o condômino seja residente, para que nós tenhamos facilidade no contato, facilidade no trato, no envio da documentação, para que ele possa assinar.
é natural que também possamos ter algumas outras considerações, como o próprio registro digital, e isso até pularia essa etapa de ter uma pessoa preferencialmente residente, mas estamos ainda trabalhando aí com o registro físico justamente para evitar qualquer tipo de desabor aí durante esse processo. Tá? Outra prerrogativa é que o condômino seja adimplente, ou seja, ele deve estar quite com as suas obrigações condominiais. E quarto item, perdão, caso não haja um manifesto de nenhum candidato, será eleito um dos membros do corpo diretivo, sendo defeso ao síndico essa função, ou seja, exceto o síndico, tá? Então, dentre os membros do corpo diretivo, nós teremos aí que eleger um candidato, caso não haja um manifesto de condômino, para que nós tenhamos esse processo superado. O item 2 trata da análise e deliberação quanto à destinação de uso das vagas de portadores de necessidades especiais, denominado aqui como PNE. Tá? No primeiro slide, tratando sobre esse tema, nós discorremos sobre algumas prerrogativas legais, qual que é o conceito, por que isso foi concebido para o empreendimento dos senhores, mas não é aqui que eu quero me ater, tá? Esse material vai ficar disponível para os senhores, é de importância extrema que façam a análise do conteúdo na íntegra, mas para não tomar muito tempo dos senhores, eu já vou me antecipar à seguinte condição, tá? De forma resumida. As vagas de PNS, no total, o condomínio Barra Viva 2 possui 7 vagas com essa destinação específica, ela teria ou tem a prerrogativa de atender as 7 unidades já adaptadas para esse perfil, né, de portadores de necessidades especiais. Uma vez não tendo, né, essa ocupação, né, porque até o momento não houve a comprovação legal de 7 unidades, digamos, para o uso dessas vagas, o condomínio, obviamente, para que isso não fique de uma forma parada, digamos assim, sendo bem prático no teor da palavra, decidiu, através do corpo diretivo, levantar algumas possibilidades. Dentre elas, a possibilidade de locação destas vagas que hoje estão subutilizadas. Tá? A rigor, o condomínio, por excesso de zelo, decidiu da seguinte forma. Tá? Temos um total de 7 vagas, dentre elas, somente 5 vão para o hall de sorteio, ou o hall onde será destinado efetivamente para portadores de necessidades especiais, e as outras 2, no total de 7, ficarão ainda destinadas somente para embarque e desembarque de forma rotativa e pontual. Ou seja, permanecem da forma que estão, para que o condomínio tenha condições de amparar uma eventual necessidade de embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais. O valor que está sendo estipulado ou sugerido pelos membros do corpo diretivo se baseia no estudo que foi realizado pela própria região com relação a outros locais para a guarda de veículos. Esse valor está sendo denominado como R$ 350. E adiante, então, eu vou destacar algumas perguntas que foram elaboradas pensando já na objetividade de trazer para os senhores a luz daquilo que a gente pensa e daquilo que pode e daquilo que não pode dentro desse conceito. A primeira delas trata sobre a questão que diz o seguinte: posso alugar para um familiar, amigo, morador, etc., ou sublocar a vaga a outro condômino? A resposta é não. A locação somente será para a acomodação de veículos de moradores residentes e proprietários. Os locatários somente poderão concorrer ao sorteio caso haja uma procuração e autorização formal por parte do proprietário. Em sequência, a sublocação é terminantemente proibida. Ou seja, resumindo, o condômino que for sorteado ou tiver o interesse inicial de usar essas vagas, sabendo que o custo inicial é de R$ 350, não poderá sublocar a terceiros ou até mesmo a condôminos residentes no condomínio por um valor superior. Ou seja, ele teria uma receita, um crédito ou fins lucrativos de uma área que na prática é uma área destinada a uso comum. Então a gente está tentando trazer para os senhores uma solução dentro do que é esperado,
haja visto que a condição de acomodação dos veículos nas torres dos barras vivas já prerroga uma certa dificuldade, então não poderia ser feita a sublocação a outro condômino. Como será realizada a cobrança deste valor de locação? Tá? Essa cobrança será procedida em conjunto à cota condominial do mês subsequente. Então, uma vez registrado esse processo de locação, registrado o termo de responsabilidade da respectiva unidade, nós teremos esse controle, o condomínio também terá esse controle, e aí no mês subsequente a este registro, nós teremos o início da cobrança do valor já citado. Caso eu desista do uso da vaga antes do período de 1 ano, qual será o procedimento? O condômino deverá formalizar o seu pedido de cancelamento do uso da vaga, sendo necessário o cumprimento de aviso prévio de 30 dias. Ou seja, é possível que haja o cancelamento, não existe uma determinação de fim de prazo que nós vamos comentar adiante, porém, uma vez feito isso, nós precisamos ter o prazo cumprido de 30 dias de aviso prévio, até para que nós tenhamos condições de validar o uso por outra unidade que tenha o efetivo interesse. Existe o risco do condomínio cancelar a minha locação? Sim. Caso não haja o pagamento das cotas condominiais em até 60 dias, o condomínio deverá seguir com um cancelamento automático da locação, tornando válido o uso por outra unidade. Então, se a unidade por si só ficar inadimplente ou em uma situação de inadimplência até 60 dias do primeiro vencimento, tá? O condomínio, de forma compulsória, de forma automática, fará o cancelamento do uso de vaga por essa unidade. Então, abrindo a possibilidade de uso por outra unidade, consequentemente de acordo com aquilo que for sorteado. Tá? O próximo questionamento que nós trouxemos para os senhores, até para que tenham condições de avaliar, estou em situação de inadimplência, posso participar do sorteio para alocação da vaga? A resposta é não. Somente as unidades que estiverem quites com as suas obrigações condominiais poderão concorrer à vaga. Tá? Esse tema ou este questionamento está muito também atrelado à condição anterior, conforme eu já mencionei. Portadores de necessidades especiais, as pessoas que estão enquadradas na situação de PNE, terão que arcar com o custo de locação? A resposta é não. Aos condôminos que, porventura, estiverem enquadrados neste perfil, terão prioridade no direito de uso destas vagas, sem qualquer ônus. Lembrando que somente será liberada uma vaga por unidade. Então, aqueles que comprovadamente tiverem aí a descrição de que são portadores de necessidades especiais, terão direito de prioridade de uso dessas vagas. É natural que, se tivermos mais do que 5 pessoas atreladas ou condicionadas a este perfil, nós também teremos que ter o sorteio dentre estas, mesmo que, obviamente, não haja nenhum tipo de custo para essas unidades no perfil de locação. Tá? Qual é a periodicidade do sorteio? Tá? Esse sorteio estima-se que será realizado anualmente. Então, todo ano teremos que reviver esse tema de uma forma bastante objetiva, bastante clara e de acordo com a própria autonomia que será dada nesse aspecto ao corpo diretivo que for eleito, consequentemente, para os próximos anos. Neste período, haverá novo sorteio em caso de desistência ou cancelamento do uso por irregularidades por parte da unidade? A resposta é não. Estima-se que exista uma lista de espera com base no anseio dos moradores e o primeiro sorteio norteará isso, tá? Essa condição. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: possivelmente ou provavelmente teremos um número superior de candidatos ou de unidades que estimam utilizar essas vagas, mesmo que com a prerrogativa de custeio. Tá? E uma vez tendo essa superação de número de vagas, é natural que, ao invés de termos que fazer novos sorteios periodicamente, caso haja desistência ou cancelamento da vaga por uso irregular, tenhamos uma lista de espera.
Então, o conceito, a ideia que está sendo exposta aqui para dividir com os senhores é que, uma vez feito o sorteio de 10 unidades, por exemplo, para que usem 5, nós teremos as outras da 6ª até a 10ª vagas numa lista de espera, justamente na sequência do que for sorteada. Então, todos que se manifestarem serão sorteados e aí, obviamente, seguirão uma planilha, uma lista de espera e aí, uma vez liberado alguma vaga, tendo a vacância, nós vamos entrar em contato com a primeira unidade da lista de espera e verificar se ela tem um interesse. Tendo interesse, a gente faz o termo de locação, o termo de uso, e aí segue-se aí o prazo até o término, ou o prazo complementar até o término de 1 ano do sorteio inicial. Tá? Essa é a condição que a gente estima. Caso não tenha a superação desse número de vagas, aí sim teremos que ter um novo sorteio periódico, e aí, como eu mencionei, é importante que isso seja de autonomia dos membros do corpo diretivo e que num primeiro momento seja validado através de uma circular, através de uma comunicação formal e aí através também da conferência das documentações. Por fim, para que a gente possa encerrar esse tema e passar para o próximo, deixa eu só tomar uma água aqui, porque isso é ao vivo, só que não é, né? Vamos lá. Como é que vai funcionar o conceito de sorteio? Tá? Só para a gente concluir, não está aqui exposto neste ambiente de apresentação, mas é muito importante que os senhores tenham condições de se nortear em relação a qual que é a ideia, qual que é a estimativa. Óbvio, se houverem outras sugestões, a gente pode levar isso para dentro do corpo diretivo e discutir se sim ou se não. Num primeiro momento, como eu mencionei, a prioridade é das pessoas com essas restrições comprovadamente. Tá? E como é que isso vai acontecer? Nós vamos uma vez aprovado esse conceito, nós vamos soltar uma circular com um prazo pré-determinado para que essas pessoas que se enquadrem na condição de PNE faça todo o envio da documentação, tanto a mim, como gerente do condomínio, quanto ao síndico, como preposto e representante legal do condomínio, para que a gente possa avaliar. Então, a condição de adimplência, propriedade, documentação do veículo, documentação do DSV, que é o órgão competente que emite as carteirinhas ou o certificado dessa condição. Então, uma vez feito isso, através dessa comunicação, a prioridade do primeiro lote, digamos assim, será das pessoas que se enquadrem como PNE. Tendo aí feito esse processo e não tendo atendido todas as 5 vagas que serão destinadas, aí sim nós entraríamos num outro lote, ou num segundo momento, que nós encaminharíamos uma nova circular, e aí de forma aberta a possibilidade a todos os demais condôminos, que obviamente se enquadrarem nessa condição, para que aí sim nós façamos um sorteio com o intuito de fazer a alocação, obviamente com o custeio que já foi mencionado. Então, isso, uma vez aprovado, seguirá esse processo, seguirá esse roteiro, provavelmente 15 dias para a primeira situação e depois mais 15 dias para a segunda situação. E aí, ao término de cada uma delas, nós teríamos, se aceito, o primeiro sorteio para o lote das pessoas PNS e o segundo sorteio para o lote das pessoas não PNS que se enquadrarem no conceito dessa alocação. Tudo isso ficará muito explicado também nessas circulares, a forma de abordagem, a forma de envio, para quem vai enviar, tá? Quais são os e-mails que serão endereçados e o tipo de material, o tipo de documentação que será necessário. Então, tudo isso vai ser condicionado uma vez deliberado a favor desse conceito. Vamos lá. O próximo item, ele fala sobre a análise e deliberação quanto à contratação de arquiteto para a elaboração de projeto e estudo que vise a melhora ou ampliação do espaço destinado à guarda das bicicletas, mais precisamente o bicicletário, tá? Este estudo visa, sobretudo, a apurar quais são as possibilidades de melhorias na infraestrutura do referido espaço, ou até mesmo levará em consideração a ampliação deste para atendimento ao maior número possível de unidade. Tá? O custo para a elaboração desse projeto inicial
tá? Ele já está orçado, de R$ 1.300, e aí existe uma outra prerrogativa, tá? Este valor não terá rateio. Este valor será subsidiado pela conta ordinária, portanto, sem necessidade de rateios extraordinários entre os senhores condôminos, tá? Não haverá uma necessidade de encaminharmos um boleto com este acréscimo, tá? Uma vez aprovado, né, caso seja aprovado esse conceito, esse projeto, deverá haver uma segunda etapa, tá? Não vamos finalizar todo esse discurso, todo esse processo somente nessa assembleia, até porque existem intervenções ou considerações legais que precisam ser revisadas. Uma coisa é eu ter um conceito de reforma do ambiente que já existe, e aí sim a gente teria um quórum específico, e não teríamos uma destinação diferente. Uma outra coisa é eu intervir em outros espaços dentro do condomínio, dentro da concepção do projeto original, e aí necessariamente nós precisaríamos cumprir algumas outras prerrogativas legais. Então, o que nós pedimos ao corpo diretivo e eles repassaram ao prestador de serviço é que, uma vez aprovado, serão elaborados projetos A, B e talvez até um projeto C, já considerando essas prerrogativas de manter o que temos apenas com melhoras, mantermos o que temos com melhoras e ampliação, ou um projeto C que ainda precisa ser elaborado ou estudado de acordo com a proporção e dimensão do que nós temos dentro do condomínio, tá? Então, só recapitulando, o custo inicial do projeto, tá? Do estudo, e aí não é a obra em si, não é a reforma em si, gira em torno de R$ 1.300, e como eu mencionei também, será subsidiado pela conta ordinária, portanto, sem necessidades de rateio, tá? Mais uma vez, só para frisar e para deixar isso bastante enfático, o segundo momento, o segundo processo é que provavelmente vai trazer para a gente ordem de grandeza, tanto em relação aos custos, quanto em relação à proporção dessas intervenções e quais as considerações de quórum que nós vamos ter que ter para que nós possamos deliberar essa segunda etapa, tá? Então, isso também será posto como item de votação. Caso os senhores se sintam confortáveis, é natural que haja aí aprovação para que a gente possa seguir com esse processo, tá bom? O quarto item, ele fala sobre a análise e deliberação quanto aos investimentos pretendidos na área da churrasqueira, bem como respectiva verba e rateio, como eu mencionei, item A, todos, item B, geladeira com freezer, isso já foi bastante estudado pelos membros do corpo diretivo. Então, como eu mencionei, essa demanda já vem sendo estudada há mais de 6 meses e com base na apuração de diversos orçamentos, estima-se o investimento de aproximadamente R$ 8.000, tá? E aí existem também algumas considerações, tá? A compra do toldo, a compra e instalação do toldo lateral, ele obviamente vai servir para preservar o ambiente de chuvas, aumento do conforto e a própria utilização por parte dos senhores condôminos em relação ao anseio, à comodidade que o ambiente terá, né, ou que poderá trazer para os senhores em relação à instalação desse toldo lateral. A compra da geladeira com freezer também, obviamente, é um patrimônio que está sendo adquirido ou pretende ser adquirido para que vocês possam utilizar o ambiente de uma forma mais agradável, né, com os seus convidados. Além disso, está atrelado ou está condicionado a este custo de R$ 8.000 a adequação da distribuição elétrica, né? Nós vamos precisar adequar ali os pontos de tomadas e isso incide em contratação de uma empresa para a emissão do ART, um profissional para poder fazer esse trabalho e para que o condomínio tenha as garantias e conceito legal também atendido, tá? Além disso, também estima-se a adequação de patamar para a alocação do freezer, né, da geladeira com freezer, para minimizarmos os impactos de chuva e a própria limpeza. E a ideia aqui, o conceito é que a gente consiga evitar, consequentemente, a depreciação precoce do patrimônio, tá? E aí, seguindo tudo isso, existe também uma nota muito importante, que este valor deverá ser subsidiado pela conta de locação das áreas comuns, tá? Portanto, sem necessidade também de rateio extraordinário. Todo esse investimento seria subsidiado pelos valores que já foram arrecadados com as locações de salão de festa, churrasqueira, e aí nós teríamos condições de envidar esforços para finalizar esse projeto, para finalizar esse processo de melhoria do ambiente, tá? E, obviamente, a inclusão de patrimônios para o rol do próprio condomínio
e, consequentemente, isso visa a valorização geral, né? Não só do ambiente, mas do próprio patrimônio para alocação, para venda, tudo isso aumenta a liquidez do patrimônio dos senhores. Então, basicamente, esse era o conceito que eu gostaria de dividir com os senhores, justamente para que a gente possa seguir com esse processo, tá? Bom, findamos a nossa apresentação. Como eu mencionei, o processo em si da Assembleia ainda não terminou, tá? Mas, de qualquer forma, é importante que saibamos que tudo está sendo feito de acordo com o que nós temos hoje de recurso para que os senhores possam ser atendidos da melhor forma possível. Espero ter sido claro na minha consideração, espero ter trazido para os senhores informações que valha a pena o processo, mas de qualquer forma, como eu mencionei, o ambiente estará aberto, nós estaremos à disposição e com certeza vocês não terão nenhum tipo de votação sem que antes nós tenhamos sanado todas essas dúvidas e, obviamente, vocês tenham certeza daquilo que está sendo votado, tá bom? Eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço a compreensão, agradeço o ambiente que nos proporciona isso, tá? E espero que todos os senhores estejam bem, espero que os familiares dos senhores também estejam bem e que logo, logo, toda essa loucura, toda essa pandemia passe para que nós possamos voltar às assembleias presenciais, olho no olho, aquele calor humano, entender qual que é o anseio dos senhores, para que nós possamos também tomar as decisões de forma bastante assertiva, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.